noite a todos, nessa noite chuvosa, um pouco fria, que sejam sempre bem-vindos a essa casa abençoada, que aqui possamos encontrar o nosso lenitivo para as nossas dores, né? E para a gente se harmonizar, nós convidamos o nosso irmão Renato para fazer uma leitura de harmonização. Então, boa noite. Do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. Travessia. A tua existência na Terra pode ser comparada à arriscada jornada que realizas através de profundo desfiladeiro. Não te lançarás a semelhante mistério sem tomares as devidas precauções. Sabes que, a cada passo, o perigo te espreita, e, por este motivo, não colocarás os pés onde não te sinta em total segurança. Naturalmente, evitarás seguir na direção em que os que te precederam se acidentaram de maneira fatal. Contarás sempre com a luminosidade solar, por entre as veredas sombrias em que te movas. Mas não deixarás de levar contigo providencial lanterna. Quanto à bagagem e provisões, convém que te municies apenas com o que te for estritamente necessário. Terás extrema cautela ao nível do chão, com as descidas escorregadias, redobrando cuidados, porém, nas íngremes escaladas, das quais é possível que te precipites, quando esteja quase a concluir a travessia. Agradecemos ao nosso irmão Renato pela leitura de harmonização. Pedimos, se assim o desejarem, que possamos fechar nossos olhos físicos e vamos orar ao nosso bondoso e amado Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, aos nossos mentores e mentores da casa, que na noite de hoje possam nos amparar, nos intuir, para bem compreender e entender a mensagem da nossa querida irmã, que se deslocou da Sociedade Espírita Mena Barreto até a nossa abençoada casa. Como pedintes, Pai, pedimos também aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram, foram trazidos na noite de hoje, que possam encontrar aqui nessa casa o amparo necessário para continuarem com a sua jornada. Pai querido Mestre, agradecemos a oportunidade de podermos aqui estar na sua casa, nosso querido Mestre Jesus. Que assim seja. Então vamos ver se eu acerto. Vamos apresentar a nossa irmã Lisiane, né, que veio... Leisa, desculpe, errei. Sem problema. A nossa irmã Leisa, que vem da Sociedade Espírita Mena Barreto, também fiz parte lá que eu iniciei no Espiritismo. Que legal. Foi faz pouco tempo. Né? Seja sempre bem-vinda, a senhora já vi várias vezes aqui na casa. Sim. Seja sempre bem-vinda na nossa casa. Né? Muito e obrigada. Que na noite de hoje receba o amparo da espiritualidade superior, para que bem possas transmitir tudo aquilo que preparastes para a noite de hoje. E depois a gente tem mais um convite para a senhora. Sim. Tá bom? Obrigada. Muito boa noite, queridos amigos. Boa noite. É uma alegria de estar aqui com vocês nessa noite. E nós todos somos privilegiados, porque, embora esse tempo, essa chuva que está lá fora, contínua, nós temos esse teto abençoado que nos abriga e que nos oportuniza nos reunirmos para estudarmos os ensinamentos preciosos de Jesus. Então, é uma alegria que a gente possa desfrutar desse momento, aproveitar as lições, porque nós sabemos que tudo que Jesus viveu aqui na Terra, tudo que ele fez, tudo que ele falou, tudo que ele exemplificou, é para nós um material muito farto de estudo. Não há uma ação sequer de Jesus
que não constitua para nós um fato, um material precioso de muito estudo. E hoje, o que nós vamos fazer, propomos aqui com os amigos, é analisarmos um desses fatos, uma passagem que a Amélia Rodrigues vai nos trazer nessa obra, Quando Voltar a Primavera. É uma obra psicografada pelo nosso saudoso Divaldo, e no seu capítulo 17, ela vai nos narrar, com muita emoção, com muitos detalhes, uma das passagens da vida de Jesus, aquele momento em que ele faz o caminho, o deslocamento, desde que ele é condenado até o Gólgota, até o Monte do Calvário. Algumas literaturas trazem assim, que é aquele momento em que ele será, aquele local onde ele vai ser crucificado. Então, a Amélia Rodrigues vai nos narrar alguns fatos, alguns acontecimentos dessa caminhada de Jesus. E que tem, como eu disse no começo, para nós lições preciosas. Claro que aqui, pelo tempo, nós vamos nos deter em determinados pontos dos fatos, mas é muito interessante para os amigos fazerem a leitura depois na íntegra do capítulo 17 desta obra, aonde ela vai narrar com uma riqueza todos os detalhes que acontecem ali. Nos conta, então, Amélia Rodrigues, que havia uma grande multidão que acompanhava Jesus enquanto ele fazia a sua caminhada. Muitas pessoas estavam ao seu entorno naquele momento. No entanto, apesar dessa multidão, ela vai dizer assim, em alguns trechos eu anotei a fala dela e vou ler para a gente não perder o detalhe que ela traz. Então, apesar da multidão que acompanhava, ela diz o seguinte: nenhuma voz se erguia para defendê-lo. Nenhuma voz. Então, vamos imaginando a situação. Ele está ali carregando a cruz, nós vamos dar uns detalhes depois sobre essa cruz, mas havia uma multidão que acompanhava, mas a Amélia Rodrigues diz, nenhuma voz se ergueu para defender. E aí ela complementa, pessoa alguma que se resolvesse a falar a seu favor. Todos os verbos estavam calados, e o silêncio era a resposta da frágil gratidão humana. Aqui, nesse trechinho, só nesse começo da fala, já tem uma lição para nós. Naquela multidão que acompanhava ali a trajetória de Jesus até o Gólgota, muitos dos que ali estavam presentes haviam sido beneficiados por ele. Muitos haviam sido curados por ele. Muitos, se não foram diretamente curados, presenciaram as curas, os feitos que ele fez. Tiveram entes dos familiares queridos seus que foram curados por ele. No entanto, como diz Amélia Rodrigues aqui, nenhuma voz daquelas se levantou para defendê-lo. Todos acompanhavam o trajeto em silêncio. E aí aqui nós já podemos fazer uma reflexão, não sobre aqueles que acompanhavam a Jesus, mas pensando nós no dia de hoje. Quando nós nos esquecemos muito rapidamente do benefício que nós recebemos de alguém. Aquelas pessoas ali que acompanhavam Jesus, aquela multidão, haviam sido beneficiadas por ele. Esqueceram-se o benefício. E nós, na nossa caminhada, na nossa vida, no nosso dia a dia, quantas vezes nós rapidamente também esquecemos o benefício recebido? Às vezes em relação a uma mesma pessoa, uma pessoa que muito bem nos fez, mas basta um equívoco, basta às vezes um erro, um deslize que essa pessoa cometa. E nós já esquecemos todo o benefício que recebemos por parte dela. Ou às vezes nem é um erro que ela comete, mas às vezes ela não age da forma que nós esperávamos, não corresponde àquilo que nós desejávamos. E nós já passamos a falar mal daquela pessoa, esquecendo o quanto ela nos beneficiou. Então, voltando à multidão, aquela multidão que havia sido beneficiada pelo Cristo acompanhava em silêncio a sua trajetória. E havia uma lei em Israel, é um fato interessante que a Amélia Rodrigues nos traz, eu em particular não sabia, mas havia previsto na lei de Israel que se alguém falasse qualquer coisa, contestasse
a acusação ou contestasse, mesmo que alguém já fosse julgado, mas que se houvesse uma contestação de quem estava acompanhando, aquele julgamento poderia ser revisto. Olhem que interessante. No entanto, ninguém contestou o julgamento que havia sido feito com Jesus. A multidão acompanhava em silêncio. Até a gente vai encontrar no livro Há 2000 anos, que é uma psicografia do Chico, ditada pelo Espírito Emmanuel, que ele próprio narra sua história enquanto senador Públio Lentulus, a gente vai encontrar a narrativa de que a sua esposa, a Lívia, ela chegou a se deslocar, a ir até Pilatos e solicitar, intervir por Jesus. Mas Pilatos alegou que nada mais podia fazer, que tudo que podia já tinha sido feito. Então, Jesus, naquele momento triste, daquela procissão triste, ele estava sozinho. Sozinho, e aí Amélia Rodrigues diz assim: curtos são os sentimentos da gratidão humana. Então, muito rápido nós nos esquecemos daquelas pessoas com as quais nós deveríamos expressar a nossa gratidão. E breve, diz ela, é o caminho dos que dizem amar. Porque talvez muitos dos que ali estavam, na hora em que foram curados, expressaram a sua grande admiração pelo Cristo. Mas com o passar dos dias, a vida foi voltando ao normal e eles esqueceram. E, no entanto, agora ele estava ali, sozinho, ele e o Pai, como sempre ele esteve, em perfeita comunhão com o Pai. E neste livro Há 2000 anos, Emmanuel vai ainda dizer, vai relatar para nós, que ele acompanhava da janela da construção aquela multidão se deslocando ao entorno de Jesus, e aquela multidão se deslocava sedenta para que aquela punição fosse aplicada de uma vez, e ele lembrava, Emmanuel lembrava, que há 5 dias atrás, Jesus havia entrado em Jerusalém, lembram disso? Que ele entra em Jerusalém, naquela entrada triunfante. Lembram da cena que ele entra sentado num burrico, como dizia, como o profeta havia predito que aconteceria, né? E quando ele entra, ele é aclamado por essa mesma população, que 5 dias depois está acompanhando o seu caminho para a crucificação em silêncio. E é esse trajeto que Jesus fez, diz Amélia Rodrigues, que dá mais ou menos uma distância de 500 metros. E aí a gente tem que lembrar de alguns dados. Isso é mais ou menos 11 horas da manhã, ela descreve. O sol é muito forte, muito, muito forte, porque lá era abril, e abril, né, naquela região, já era um período de seca. Ela descreve a paisagem como uma cor assim amarelada, uma cor amarronzada, tudo muito seco. Então, imaginemos, ele vai fazer um caminho de 500 metros com uma cruz de aproximadamente 70 quilos no ombro, debaixo de um sol quente. Aí a gente fica pensando, 70 quilos, vamos pegar um peso bem menor. Se a gente sair daqui carregando 5 quilos, no começo esses 5 quilos parece que não pesam nada, né? Mas a gente dá uns passos e mais adiante, daqui a pouco esses 5 quilos parece que já vão se intensificando e já pesam mais. Imaginemos 70 quilos. O que era isso? No entanto, todos os que estavam à volta acompanharam pacificamente. Pacificamente no sentido de que não interviram para ajudar Jesus, que ali estava sendo crucificado, fazendo o seu caminho para a crucificação. Mas quando a gente diz que eles acompanhavam em silêncio, a multidão acompanhava em silêncio, não é que eles estavam retidos, contidos em oração, não é isso. Inclusive, de tempos em tempos, eles ainda faziam algumas zombarias, ainda faziam alguns deboches, porque o que eles queriam era que Jesus fosse crucificado. E essa crucificação, ela tinha que acontecer até antes das 18 horas daquele dia, que era sexta-feira. Porque das 18 horas em diante da sexta, já é sábado para os judeus. E sábado não pode ser aplicado nenhum tipo de penalidade na cultura dos judeus. Então, eles tinham pressa que aquele fato se concluísse e acontecesse até às 18 horas daquele dia. Tanto que essa multidão ela estava tão inflamada, né, numa gritaria ensurdecedora, Amélia Rodrigues diz, que soldados romanos acompanharam a procissão. Porque de quando em quando eles tinham que conter a multidão que ameaçava ir para cima do prisioneiro. E aí,
tem uma cena interessante aqui que também serve para nós refletirmos. O centurião, que é aquele soldado romano que coordena, né, os outros soldados, o centurião, ele está ali cumprindo com a sua missão. Ele é romano, ele tem que cumprir com a missão. Qual é a missão? Fazer com que a penalidade de Jesus se cumpra, chegue ao final, que é a crucificação. Mas, ao mesmo tempo, ele sente dentro dele, imaginemos isso, emoções controversas, porque ele olha aquele homem que está ali e ele, na cabeça dele, ele sabe que aquele homem é um justo, que não merecia estar passando pelo que está passando, mas ele, enquanto soldado romano, precisa aplicar aquilo que ele foi ordenado aplicar. Então ele passa por dentro dele numa confusão, num turbilhão de emoções. Ao mesmo tempo que ele quer apressar a situação, ele se sente penalizado daquele homem que está ali. Porque aquele homem que é Jesus olha para ele e, apesar da situação, emana do olhar um amor que constrange aquele soldado, que está aplicando uma punição nele. E aí, quando eu li isso, eu lembrei de uma frase que nós encontramos na internet, que eu pesquisei e não encontrei quem foi o autor. Mas como a frase, em todos os momentos que eu a encontrei, ela se remete a lições sobre o amor ensinadas por Jesus, eu trouxe porque ela se aplica ao sentimento que esse soldado, esse centurião está sentindo. Ela diz assim: ame a ponto de constranger a quem te faz o mal. Jesus amava aquele homem, apesar da situação que ele estava vivendo, olhava para aquele soldado romano com tamanho amor que o constrangia. O constrangia porque ele aplicava uma punição. De quando em quando, para não deixar que Jesus caísse e para que a pena fosse concluída, ele cutucava, fazia com que Jesus andasse, não desfalecesse. E o homem olhava para ele, Jesus olhava para ele com amor. Então, ame a ponto de constranger a quem te faz o mal. E esse soldado romano, esse centurião, em determinado trecho da história, talvez querendo auxiliar Jesus, né, de alguma forma, ele olha na multidão e os olhos dele se fixam de uma forma quase que magnética em um homem que ali estava. Um sirineu da cidade de Cirene, por isso um sirineu chamado Simão, que não estava ali ele era um camponês e ele passou e ele viu aquele tumulto e ele parou para olhar. Se penalizou daquele homem ali carregando aquela cruz pesada. E o soldado romano olha para ele e ordena que ele vá ajudar a Jesus a carregar a sua cruz. Esse é o título que a Amélia Rodrigues dá à lição: Simão, o Cirineu. Então, esse Simão, o Cirineu, no mesmo momento em que o soldado romano ordena a ir ajudar Jesus, ele não pensa duas vezes. Assim a Amélia Rodrigues narra. Ele vai até Jesus, abaixa o seu ombro, coloca a cruz e começa a ajudar Jesus a carregar a sua cruz. Divide com Jesus o peso dos 70 quilos da cruz. Aqui tem uma lição para nós. Quando o Cirineu é chamado a ajudar, ele não faz um julgamento da situação. Vamos pensar em nós. Às vezes, diante da oportunidade de ajudar uma pessoa que está em necessidade, ou quando somos chamados, convocados, ou quando vimos que alguém precisa de ajuda por nossa livre e espontânea vontade, nós tecemos todo um julgamento. Fazemos uma análise da situação. Ah, mas é que essa pessoa está assim porque ela faz isso, ela vive de tal e tal forma. Porque nós somos muito bons em julgar a vida do outro e às vezes temos até a audácia de querer determinar por que a pessoa está naquela situação. O Cirineu não faz nada disso. O que ele faz quando é convidado a ajudar? Simplesmente baixa o seu ombro e oferece para ajudar Jesus a carregar a sua cruz. Semelhante ao que fez, vamos lembrar a parábola do bom samaritano. Lembram o samaritano quando passa e vê aquele homem caído? Não pensa em quem é. Não pergunta por que ele está caído. Simplesmente vai ali sem julgar e ajuda. E estende a sua mão, que é o que nós devemos fazer. Essa é a narrativa que a Amélia Rodrigues traz desse trecho da história. Mas Maria Dolores, no livro A Vida Conta, uma psicografia do Chico,
ela traz um poema, traço do Cirineu, e ela traz um olhar talvez um pouco mais profundo desse momento em que o Cirineu é chamado para ajudar. É um olhar que não vai em nada contradizer o que a Amélia Rodrigues diz, pelo contrário, amplia. A Amélia Rodrigues traz que o Cirineu, ele é convidado a ajudar e ele vai lá, estende o ombro e vai ajudar. Maria Dolores, no poema, ela diz que quando ele é chamado, constrangido, é o termo que ela usa, a ir ajudar, ele diz ao soldado romano que ele não pode, porque ele tem uma filha em casa que é cega e muda, e que depende dele, que então ele precisa voltar ligeiro para casa. Outra lição para nós. Muitas vezes, diante da solicitação de ajudar alguém, nós alegamos que não podemos porque nós já temos a nossa cruz. Por que eu vou ajudar o outro a carregar a cruz dele se eu tenho a minha, afinal de contas? Como é que eu posso ajudar o outro a resolver o problema dele? Eu já tenho os meus, cada um com os seus. Mas quando o soldado faz essa alegação, o Cirineu faz essa alegação e o soldado não quer saber, mostra o chicote para ele vai lá, se abaixa e ajuda. Estende o ombro, assim diz Maria Dolores no seu poema. Então, de uma forma ou de outra, tanto na narrativa de Amélia Rodrigues como Maria Dolores, ele baixa o ombro e vai ajudar. É isso que importa para nós. Quando ele vai ajudar, ele olha Jesus naquela situação e vê Jesus, olhem que interessante, como se fosse, ele tem na narrativa de Amélia Rodrigues 2 filhos em casa, lembram? E na narrativa de Maria Dolores, uma filha. Então, talvez é possível que ele tenha os 3, sem problema nenhum. Mas quando ele olha para Jesus carregando aquela pesada cruz, ele se penaliza, porque ele imagina um dos seus filhos ali vivendo aquilo. Um dos seus afetos, alguém do seu coração passando por uma dificuldade tão grande. Então, ele se sente penalizado, ele sente compaixão pela família, que é a mãe que está ali assistindo aquela cena dolorosa. E isso faz com que ele vá e ajude. Uma outra lição para nós. Quando nós estamos diante de alguém que precisa de ajuda, nós devemos olhar para essa pessoa como se ele fosse um irmão nosso. Ou um afeto do nosso coração, ou um filho, alguém a quem nós queremos bem. É dessa forma que nós precisamos enxergar aquele que está em necessidade, sem nenhum tipo de julgamento. Eu lembrei, quando li isso aqui, de uma companheira de casa espírita nossa, com a qual eu aprendi e aprendo muito, que foi nossa coordenadora há anos atrás, quando nós fizemos o curso para mediunidade, e ela sempre nos orientava, nos dizia assim: quando o irmão for conversar no trabalho mediúnico, mesmo que ele venha com muita raiva, muito ódio, olhem para ele como um irmão, lembrem, ele é um irmão. Olhem para ele como alguém que vocês amam e o tratem dessa forma. Isso a mim ajudou muito naquele momento de aprendizado e ajuda até hoje, porque eu sempre lembro disso. Ali pode ter alguém que, se não é do meu coração, é do coração de alguém que está ali, né? Então, esse Cirineu, quando olha para Jesus, ele não sabia que estava frente ao governador espiritual da terra, nós sabemos, mas ele olha e vê Jesus como um irmão, como alguém que precisa de ajuda, e ele vai lá e ajuda. E quando ele olha, ele começa a carregar a cruz e Jesus olha para ele. E aí a gente sabe dos relatos que quando as pessoas olhavam nos olhos de Jesus, né, era difícil que alguém conseguisse sustentar o olhar, porque aquele olhar do Cristo, ele invadia a alma da criatura. Ele não via a pessoa, o corpo físico, ele olhava dentro, ele via aquela alma ali. Então, aquele olhar, ele devassa o pensamento daquele Cirineu. E naquela fração de segundos ali, é como se o tempo parasse. E todos os questionamentos que o Cirineu trazia, as inquietações, as amarguras, tudo some com aquele olhar que Jesus lança para ele ali. E ele começa a chorar, então. Ele chora, tamanha emoção, porque ele tem coragem de olhar nos olhos de Jesus. E aí ele lembra que ele já tinha ouvido falar do Cristo, ele nunca tinha ficado frente a frente como naquele momento. Mas ele tinha ouvido falar dos seus feitos, das suas curas, das suas falas. Então ele o conhecia, mesmo que de longe. Mas naquele momento, ele diz para ele mesmo, ele o amava. Instantaneamente,
olhando nos olhos do Cristo, ele passa a amá-lo. Tanto que Amélia Rodrigues narra que ele vai dizer que daria a vida pelo Cristo, se necessário fosse. Tamanho o amor que ele, naquele momento, despertou dentro do seu coração por Jesus. E aí a gente compreende, né, meus irmãos, que amar Jesus é algo que nós precisamos exercitar em nós. Muitas vezes nós nos colocamos numa posição de distanciamento de Jesus. Ele é inatingível para nós, está muito longe. Mas lembremos que ele nos disse que ele estaria sempre conosco, que ele nunca foi embora, ele está sempre presente. Lembrem que ele nos ensinou que nós poderíamos encontrá-lo todas as vezes que nós dessemos de comer a alguém que necessitasse, visitássemos um doente, todo bem que nós fizéssemos, nós o encontraríamos ali, ele estaria. Então, nós temos que estreitar esse laço de afeto com o Cristo e nunca nos afastarmos. Podemos encontrá-lo também quando nós nos recolhemos no nosso quarto íntimo, como ele ensinou, através da oração. Naquele momento ele está presente, sempre, né? A procissão, ela segue e o Cirineu, ele acompanha até o fim. Até o momento em que Jesus é colocado na cruz, e ele narra, Amélia Rodrigues narra para nós que as marteladas que foram dadas, o martelo, o som do martelo nos pregos, é algo que doía dentro daquele Cirineu. E ele acompanha todo esse processo, carrega a cruz, fica no momento da crucificação, e quando Jesus dá o último suspiro, ele está lá, diante de Jesus. E aí ele sai, a multidão se dissipa e ele vai embora e volta para casa, mas ele não volta mais o mesmo. Ele volta, ele se deixou penetrar pelo Espírito de Jesus. Tem outra lição aqui para nós. Muitas pessoas estiveram junto de Jesus, conviveram com ele, mas nem todos compreenderam a sua lição. Nem todos permaneceram com ele. O Cirineu, ele se deixa penetrar por esse Espírito de Jesus e vai embora transformado. Tanto que na narrativa, passado algum tempo, ele traz depois os filhos para que convivam junto dos discípulos, dos apóstolos e aprendam mais sobre Jesus. E aí Amélia Rodrigues diz assim para nós: Simão, o Cirineu, é o testemunho da solidariedade que o mundo nos solicita até hoje. Olhem que lição. Testemunho da solidariedade que até hoje o mundo solicita para cada um de nós, né? E aí eu pergunto, será que nós já entendemos o sentido profundo desse termo e dessa vivência da solidariedade no nosso dia a dia? Solidariedade, meus amigos, como ajudar o outro, apoiar, tudo isso são sinônimos. Prestar todo o auxílio que nós pudermos, o amparo, uma assistência, um socorro, uma proteção. Ajudar o outro a carregar a sua cruz, não é carregar por ele, porque isso é impossível. Pode ser até por um filho que nós amamos e que nós faríamos tudo. Se fosse possível, nós tiraríamos a dor daquele filho para nós. Mas não é possível. Mas é possível ajudar a carregar a cruz, dividir o peso da cruz, como fez esse Cirineu, isso é possível. Ter sensibilidade pela dor alheia, será que nós já despertamos para isso? Empatia, hoje é uma palavra muito comum, né? Ter sentimento de piedade, de compaixão pela dor do outro. São lições que esse Cirineu nos dá e que nós devemos refletir se nós já compreendemos na profundidade o significado. Diz Amélia Rodrigues ainda que esse Cirineu, ele foi um símbolo e a ação da bondade. Nós escutávamos aqui o estudo de vocês antes e o irmão muito bem colocou que é o momento da prática. Não é mais o momento de nós só estudarmos e lermos. É a vivência. Por isso que Amélia Rodrigues diz que o Cirineu, ele foi símbolo e ação de bondade. Porque ele sentiu pena. Talvez muitos da multidão também tivessem se penalizado. Mas ele agiu. Ele estendeu o seu ombro, ele ofereceu o seu ombro. Então ele agiu. Quantas vezes, né, meus irmãos, nós, por vários motivos, talvez por medo, talvez por indiferença, quais são os motivos? Nós deixamos de fazer algo que é possível fazer por alguém. Temos que pensar sobre isso. E a Amélia Rodrigues diz que com essa ação,
Esse sirineu, ele se liberta e cresce rumo ao infinito, porque ele sai dali não sendo mais o mesmo. Ele sai dali um homem transformado. 500 metros, diz ela, era a distância a percorrer entre o local do julgamento arbitrário e o acume do Monte da Caveira. Em curta distância, a impiedade e a zombaria são grandes. Em 500 metros, a multidão deu um grande exemplo de impiedade e de zombaria. E aí nós pensamos, quantas vezes nós somos movidos também pela indiferença em relação ao sofrimento alheio? Quantas vezes nós permanecemos indiferentes à dor do outro, à cruz que o outro carrega? Quando nós agimos assim, quando nós agimos com indiferença, como fez a multidão, o que nos move, meus irmãos? Que sentimento está nos movendo quando nós agimos com a indiferença? Lembram do egoísmo, que está no Livro dos Espíritos, muito bem explicado? Lá na questão 917 do Livro dos Espíritos, diz que o egoísmo, que é esse sentimento de indiferença, de desinteresse, de individualismo, eu só penso em mim, egocentrismo, que é uma imperfeição, uma das mais severas imperfeições que nós temos. E diz no Livro dos Espíritos que ele é a fonte de todos os nossos vícios e imperfeições morais, o egoísmo. Todas as vezes que nós deixamos de agir com solidariedade, o que nos move é o egoísmo. E diz ainda no Livro dos Espíritos que ele é enraizado, difícil de nós nos libertarmos. Mas que nós nos libertamos, sim, nos libertaremos quando a solidariedade brotar nos nossos corações. Quando nós passarmos a olhar a vida, não só sobre o prisma da vida material, mas também da vida espiritual, espíritos imortais que nós somos. Não apenas com essa passagem aqui hoje, porque às vezes olhar somente para essa passagem nos torna, sim, muito egoístas. Ainda no Livro dos Espíritos, sobre o egoísmo, ele é chamado de dois termos, olha que interessante. Diz que ele é um verme roedor, o egoísmo, nos corrói por dentro. E que ele é uma chaga social. E que ele tem que ser tratado como se trata uma enfermidade, porque é uma doença da alma. E que o tratamento para essa enfermidade é o exercício da nossa solidariedade. Nesse sentido profundo aqui que o Cirineu está nos demonstrando, de solidariedade. Aí no livro, corroborando com essas informações, no livro Espiritualidade na Vida, do nosso irmão Cleto Brutis, na página 111, ele traz uma frase que diz assim: aos poucos vamos compreendendo que a felicidade que desejamos está estreitamente relacionada com a felicidade que proporcionamos aos outros. Essa felicidade que a gente tanto sonha e busca e idealiza para todos nós, ela está estreitamente ligada à felicidade que nós proporcionamos aos outros. E aí a gente lembra aqui daquela passagem belíssima onde Jesus transforma a água em vinho, naquelas bodas de Caná, lembram disso? Onde termina o vinho da festa e ele transforma aquela água em vinho. E quando a cerimônia acaba, um dos apóstolos vão falar com ele e perguntam a ele: o senhor não estaria estimulando a bebedeira, transformando a água em vinho? E aí ele responde: conheces a alegria de servir a um amigo? Essa felicidade, a alegria de fazer o bem para o outro. E diz ainda o Cleto, nessa mesma obra, num capítulo que tem o título Quando o Frio Vem de Dentro. Olha que interessante. Ele diz que esse frio, esse da temperatura que nós aqui conhecemos muito bem, fez dias muito frios aqui para nós. Hoje não está tanto, mas andou fazendo dias frios. Que esse frio da temperatura, ele machuca, sim, ele dói. Mas que o que dói mais é o frio que nós agasalhamos dentro de nós, que é a indiferença, que é a arrogância, o desamor. Esse sim, diz o nosso irmão na obra, que ele se assemelha a verdadeiras geleiras dentro de nós. Porque faz com que não nos importemos com a dor do outro, que não busquemos amenizá-la, ou menos, que não manifestemos a solidariedade de nos colocarmos como ombro amigo para aquele que sofre.
E aí ele diz aqui que quando nós identificamos em nós essa geleira, nós temos que ter pressa em aquecer os nossos corações com a sombra, com a luz, perdão, do amor ensinado por Jesus. E nós que conhecemos o Evangelho, ele diz, conhecemos o Evangelho de Jesus, temos que aplicar essa vivência na nossa caminhada. E aí ele diz assim, ó, que todo o amor que nós repartirmos retornará sempre multiplicado. Isso a gente sabe, que o amor tem essa capacidade. Quanto mais a gente pratica, a gente divide ele, mais ele vai, né? Ele vai se multiplicando. E ele diz assim, a felicidade que fruímos está relacionada à felicidade que proporcionamos aos outros, pois a lei de Deus está estruturada para estimular a solidariedade entre as criaturas. Mas se nesses 500 metros, Amélia Rodrigues nos narra que nós temos o exemplo do egoísmo, o exemplo da indiferença, ela nos diz que nós também temos o exemplo da solidariedade fraternal através da ação do Cirineu. Então, nós temos dois exemplos nesse trajeto feito por Jesus. O exemplo da impiedade e o exemplo da solidariedade, que o Cirineu faz quando estende o seu ombro para ajudar a quem precisa. Todos, diz ela, encontraremos pelo caminho da aflição os Cirineus, em nome e honra de Jesus. A nosso turno devemos tornar-nos novos homens de Cirene e ajudar os que passam sobrecarregados, aguardando e esperando socorro. Quer dizer, todos nós, se pensarmos aqui, se refletirmos, já tivemos na nossa vida um Cirineu. Quem é o nosso Cirineu? Quem foi o nosso Cirineu? Quem foi que nos estendeu o ombro? Ou quem foram os nossos Cirineus? Porque tantos podem ter sido. Mas todos nós também podemos ser Cirineus na vida de alguém, estendendo o nosso ombro quando o outro está precisando. Então, todas as vezes que nós estivermos diante de uma situação de alguém que está em necessidade, esse exemplo do Cirineu tem que vir à nossa lembrança, mas não só como exemplo, como ação, como disse Amélia Rodrigues, como vivência para ser colocado na prática. Lembrem que quando o Cirineu parou diante da cruz, ele ficou, depois que Jesus estava crucificado, ele ficou uns instantes ali em silêncio antes de ir embora, né? Narrei isso para vocês, depois ele foi embora, voltou para casa. No poema que Maria Dolores conta, no finalzinho, ela nos diz o que aconteceu quando ele chegou em casa. Ele parou diante de Jesus, ali, diante da cruz, ele chorou e ele pediu perdão intimamente, né, sem falar para Jesus, porque quando ele foi convidado pelo soldado, ele se negou no primeiro momento, alegando que ele tinha a cruz dele, que era a filha, surda e muda, que o aguardava em casa. Então ele explica ali para Jesus, mesmo sem falar, né, através da mente, que era um coração de um pai aflito que queria voltar para casa. Por isso que ele se negou, num primeiro momento, a ajudar. E aí, sem falar também, sem articular a palavra, Jesus, na cruz, responde para ele: Simão, guarda a fé que te apura. Todo o bem que se faz é uma luz no caminho. O Cirineu, de volta, acha a enorme surpresa. Fala-lhe a filha, lembram, a filha era muda, mas ela fala: ó pai, uma luz veio a mim. Agora vejo e falo. Acabou-se a tristeza. Tenho a impressão que a terra é um formoso jardim. Simão chora, lembrando a cruz que traz na mente, e reconhece o bem por divino troféu, que mesmo praticado involuntariamente, é uma força atraindo a intercessão do céu. Todo o bem que nós praticamos é uma força atraindo a intercessão do céu. Então, para a gente ir para casa pensando, refletindo, eu deixo para vocês uma questão. Quem somos nós na multidão? Cada um pense intimamente. Somos aquele que joga pedra? Somos aquele que está em silêncio, que fica indiferente? Ou nós somos o Cirineu, que estende o ombro e ajuda o outro a carregar a sua cruz? Muito obrigada, meus amigos, pela atenção de vocês. Ainda não terminou, irmã.
Convidamos a irmã para fazer a prece, e essa prece, como a gente não tem sala de passe, é um passe coletivo, tá bom? Tá certo. Uhum. Então, eu convido os amigos a fecharmos os nossos olhos nesse momento, neste ambiente abençoado que aqui estamos. Certamente, sentindo cada um a presença bondosa e amorosa do nosso Mestre Jesus. E como nos foi dito, está sempre conosco. Todas as vezes que os nossos corações se abrem e que o recordam, Ele está presente entre nós. Todas as vezes que elevamos o nosso pensamento em oração, basta um pensamento e Ele se faz presente. A sua mão amiga que nos guia, as intuições que recebemos sem perceber às vezes. Certamente é Jesus falando aos nossos ouvidos. Querido Mestre, nesse momento nos reunimos em Teu nome, com alegria e gratidão nos nossos corações. Felizes, Senhor, porque temos a oportunidade de estudar os Teus ensinamentos, as Tuas lições preciosas, buscando sempre, Senhor, nesse aprendizado, trazer os Teus exemplos preciosos para as nossas vivências. Sabemos, Mestre, que os nossos passos ainda são pequenos, estamos no começo da jornada, vez ou outra nos equivocamos, mas sentimos sempre que o Senhor está conosco, que nos conduz, que nos convida a nos reerguermos e a recomeçarmos o caminho, a acertarmos o passo e a seguirmos na jornada, com alegria e bom ânimo. Nós te rogamos, Mestre, que todos que aqui estão presentes possam sentir as bênçãos das energias, das vibrações amorosas do teu coração. Cada um aqui possa receber aquilo que veio buscar nesta casa, as energias que o plano espiritual derrama sobre todos nós neste momento, em teu nome, Senhor. Mas nós te pedimos também pelos irmãos que não vieram hoje, nós te pedimos pela humanidade que está em sofrimento, pelos nossos irmãos que estão em guerra, por aqueles que sofrem, que estão perdendo as suas casas, os seus lares, por aqueles que não têm um lar. Por todos eles, Mestre querido, nós imploramos a tua intercessão nesse momento. Que eles também, assim como nós, possam sentir que o teu coração vibra por cada um e torce, Senhor, para que todos nós consigamos sentir o teu afeto e o teu abraço junto de nós. Nós agradecemos, nos despedimos, encerramos esse momento, mas te levamos conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Querida irmã, agradecemos a sua presença na nossa casa e que seja sempre bem-vinda a essa casa. Agradecemos a todos que aqui vieram na noite de hoje, né? E também sejam sempre bem-vindos, né? E que possamos ir para nossos lares em paz, no coração. Que assim seja.